Tudo sujudinha. Ai, sim. Então tá, já estamos ao vivo. Boa noite. Então tá, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria então me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Tácita, eu sou psicóloga, sou voluntária da Elo. E queria agradecer hoje as nossas duas convidadas pela disponibilidade de falar sobre uma temática tão necessária e também tão delicada. Então, eu não vou me atrever a falar o seu sobrenome, doutora. Depois eu vou pedir que você se apresente para que eu não fale errado, tá? Então, tem a doutora Uda hoje aqui conosco, que é juíza da comarca de Barra do Ribeiro. Muito obrigada. Depois eu vou pedir que vocês se apresentem, né? Falem um pouquinho mais de vocês. Também a Ana Lu, que é psicóloga, minha colega de formação, que trabalha no CRM de Gravataí. Também vou pedir que tu te apresente depois um pouquinho mais. Então, acho que para a gente começar, vocês podem se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de vocês. Doutora Uda, se tu quiseres começar falando um pouquinho aí da tua atuação na comarca da Barra do Ribeiro. Bom, meu nome é Uda Schwartz, eu sou juíza, neste ano eu completo 10 anos como juíza. Também, antes disso, tenho mestrado tenho especialização em Direito Constitucional pela Fundação do Ministério Público em Penal e Processo Penal pela Universidade de Meu Filho, bacharelado em Direito pela URGS, tenho bacharelado em Filosofia, atualmente sou mestranda pela URGS na linha de eu e a Leandro. Também, acho bem importante assim, para definir meu perfil de atuação e quem eu sou, dizer para vocês que eu sou facilitadora de paz e também de grupos reflexivos. Espero que a gente aborde a questão dos grupos reflexivos hoje, mas enfim, que são assim, metodologias de pacificação, de resolução de conflitos, tem que ser pela interferência de um terceiro autoritário, né, que é o juiz, enfim, que é o juiz sempre é uma solução que vem desse exterior, das partes. Então, acho que acredito muito nesses princípios. Como eu sou inicial, né, e aqui na Barra do Ribeiro sou a única juíza, então todas as matérias passam por mim aqui, tudo que Sim. Civil, penal, família. Eu não estou escutando a doutora Uda. Tá dando um pouco de interferência. Não sei se tá com algum celular ligado, alguma coisa próxima também. Não, o áudio. Chegar um pouquinho mais perto do áudio, será que me ouvem melhor? Melhorou um pouquinho agora. Tava falhando um pouco ali o áudio. Bom, então, por isso que, assim, muitas vezes a gente acaba tendo uma atuação, os juízes de trânsito inicial, nas mais diversas matérias, né? E eu também queria dizer que toda mulher que se apresenta e está na condição de mãe tem que destacar isso, porque faz parte do nosso cotidiano, né? E da forma como a gente vê o mundo, a partir do olhar materno, né? Então, né, essa sou eu e trazendo para a nossa temática, acho que esse olhar também de sororidade faz com que a gente dê uma maior prevalência, maior, assim, não digo prioridade exatamente, porque todos os casos de Maria da Penha têm a sua lei, né? Mas um olhar diferenciado. Aqui na Barra, antes do início da pandemia, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu não fiquei preocupada. Tá falhando, para mim tá falhando um pouquinho. Ana, como é que tá para ti o áudio da doutora Uda? Não estou conseguindo escutar. Tá falhando um pouquinho. Eu consigo um microfone. Isso, pode ser. Engraçado que todos os eu comentei com o Peterson antes que eu consigo. Funcionou bem, peraí. Bom, será que eu preciso falar mais alto um pouquinho? Agora, para mim, ficou bom essa última
tá conseguindo ouvir, Ana Lu? A Ana Lu não E eu tá não tô escutando nada. E a Não Tassi? tá escutando? Não, Eu- só vem um som assim, mas não consigo escutar ela. E o meu áudio, tu escuta, né? Sim, o teu sim. O da É, que doutora que eu não tô estranho. conseguindo. Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Tá. Tá, pra gente não perder Só muito vem um tempo. chiado dela, assim, não. A voz É, não. então, de repente, enquanto a doutora vai ajustando ali o áudio dela, Ana, se tu quiser ir te apresentando, então, falando um pouquinho da tua atuação. Isso. Eu vou me retirar pra ver se eu Será que acho. se eu botar o fone Tá. não melhora de repente? Pode ser, pode ser. Aí tu só confirma se tu me escuta daí. Tô te ouvindo perfeitamente bem. Então, boa noite a todos, né? Eu queria agradecer o convite, então, né, da psicóloga Tássia, que foi minha colega de faculdade também. Então, né, o meu nome é Ana Lu, eu sou coordenadora do CRM de Gravataí, também sou psicóloga e sou assessora de políticas públicas para a mulher do município também de Gravataí. Então, a Casa Lilás de Gravataí, né, ela existe desde 2007. A gente já tem, esse ano a gente faz 13 anos, né, que ela existe no nosso município. Então, a gente atende mulheres em situação de violência doméstica, né, a gente disponibiliza o atendimento psicológico e o atendimento jurídico e social. A questão jurídica, o que a gente faz hoje na Casa Lilás, é a questão da pensão, né, dos alimentos, né, e não mais representa a questão criminal da violência doméstica, né, isso até era feito alguns anos atrás, e aí faz uns 2 anos que parou de ser feita a questão criminal, né, porque agora no município de Gravataí tem um defensor que é específico, né, para atender os casos da questão criminal da violência doméstica. Então, o nosso serviço ele funciona de segunda a sexta, né, das 8 às 17h30, nós não fechamos ao meio-dia, e até, né, antes, então, da questão da quarentena, né, e do coronavírus, a gente trabalhava com acolhimentos de portas abertas, que a gente chama, né, que não precisava marcar horário, e sempre que a usuária, né, quisesse procurar o nosso serviço, a gente atendia, né, sem um pré-atendimento ou sem uma lista de espera. Hoje a gente está fazendo atendimento, na verdade a gente não parou durante a pandemia, né? O que a gente parou foi uns 10 dias ali no princípio, que a gente não atendeu presencialmente, mas a gente estava lá, então fazendo atendimento remoto e dando informações por telefone. E foram esses 10 dias que a gente parou de atender presencialmente, depois a gente retornou. O que a gente está fazendo hoje é marcar o horário, né, para não ficar, então, pessoas na recepção, para não ter mais de uma por horário. A gente, então, começou a marcar, né, os acolhimentos também. Então, é um serviço que a gente sabe que não existe em todos os municípios, né, tem alguns municípios que atendem a questão da violência doméstica dentro de outros serviços, como o CRES, né, que daí institui toda a questão da violência, e a gente também, né, sempre tem um olhar para a questão das crianças, mas a gente não consegue atender as crianças, né, mas a gente sempre tem um olhar para que a gente consiga fortalecer, né, essa mãe, essa mulher, para que ela consiga lidar com aqueles conflitos e também amenizar um pouco, né, para as crianças também. Perfeito. Ana, e entrando assim um pouco, enquanto a doutora Uda vai se organizando ali com as questões do celular, do computador, a gente vai conversando e quando ela voltar, a gente segue com ela. Tá bom. Então, assim, Ana, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho mais. A violência doméstica, ela abrange um leque de violências, né? Então, às vezes, quando a pessoa fala em violência doméstica, as pessoas se remetem, primeiramente, à violência física, né? Que é aquela agressão, aquela mulher que tá com o olho roxo, né? Que chega machucada no trabalho. Parece, assim, que é a violência que ela é mais vista pelas pessoas, mas eu queria que tu pudesse falar um pouquinho mais, assim, de todas as formas de violência doméstica que existem, e dentro da tua prática no CRM, né, o que tu mais observa, assim, quais são as violências que mais ocorrem com mais frequência, né, como é que é essa realidade dentro do centro de referência da mulher?
Sim, ainda, né, existe essa questão de que a violência doméstica é a violência física, né, e elas vêm, né, muitas vezes encaminhadas dos outros locais, como a Delegacia da Mulher, como do Conselho Tutelar, como de um outro serviço como o CRAS, com, né, a violência instituída física, né, ela tem geralmente lesão, ela realmente, né, sofreu alguma agressão. Só que sempre quando a gente vai fazer o acolhimento, a gente se dá conta que ela sofre vários tipos de violência, né? Que além da questão física, a violência psicológica, ela vem de muitos anos, né? Às vezes 10, 20 anos que ela está com aquele companheiro e aquela violência veio desde o começo, né? A questão da violência moral, né? A questão de quebrar coisas dentro do lar, a questão de pegar e sumir com documentos da mulher, né, a questão também muitas vezes da ameaça. Então, assim, a gente entende, né, quando a gente faz esse acolhimento, que ela também não enxergou as outras violências, né, a psicológica, a patrimonial, a moral, as ameaças, e ela deixou chegar no extremo, né, da agressão física para procurar um órgão para ajuda. Então, assim, a gente sempre, quando a mulher chega lá, geralmente ela passou por uma agressão física, né? E a gente identifica depois todas as outras situações de violência. Mas geralmente, quando ela vem encaminhada de algum local, ela já vem com essa, né, violência física de várias vezes que ela passou por essas situações. Perfeito. E tu sabe, e é bem isso, né, Ana? É muito comum essas mulheres, elas realmente elas não identificarem outras formas de violência. Isso é mais comum do que a gente imagina. Dentro do acolhimento, onde eu trabalho, já atendi por mais de uma vez mães, mulheres que passavam por situações de violência doméstica, onde quando a gente falava, tá, mas ok, ele não te agrediu fisicamente, mas imoralmente. Ele me chama de burra, né? Ou ele diz que eu não sei fazer nada. Então, assim, mas para isso para elas muitas vezes não é uma forma de violência, né? Ela fica muito velada. E aí, quando surge a agressão física, que é algo que não tem como esconder, porque as outras formas de violência, elas ficam muitas vezes veladas e ninguém consegue enxergar elas. Mas a violência física, ela está obviamente escancarada. E é aquele momento que essa mulher acaba buscando um serviço e às vezes nem por uma motivação dela, né, Ana? Muitas vezes também acontece porque um colega de trabalho daqui a pouco diz, olha, vamos lá, quem sabe eu vou contigo na delegacia, ou até mesmo alguém da família. Isso também é muito comum, né? Não ter a motivação da pessoa. Porque devem todas as questões também, né, da mulher, né, com aquele relacionamento, né? Muitos relacionamentos, eles têm mais tempo, né? Eles têm 5, 10, 15, 20 anos. Eles têm uma constituição familiar, eles têm filhos, eles têm todo um envolvimento. Então, muitas vezes, para essa mulher tomar essa decisão de fazer um boletim de ocorrência, ter um processo, é toda uma resistência até que ela possa tomar essa decisão, porque é uma decisão difícil também, né? Então, muitas vezes, realmente ela precisa que alguém lhe apoie, né? E lhe oriente para que ela procure, né, as suas questões, assim, e o que assim, eu vejo, assim, que as pessoas ainda têm essa, né, falta de orientação, é entender que ela não precisa fazer um boletim de ocorrência, nem pedir uma medida protetiva para ela ter o serviço da Casa de Enlace, né, ela pode ir lá para ter um apoio psicológico, para ela ter orientação e para ela decidir o que ela vai querer fazer na relação dela, né, porque a escolha é dela. Então, a gente sempre deixa muito claro, quando a gente vai palestrar em empresas, em escolas, em outros órgãos, que para ir até a Casa de Enlace, a mulher não precisa fazer um boletim de ocorrência, né? Ela pode fazer um acompanhamento psicológico e ter um entendimento de realmente o que são os seus direitos, os seus deveres, né? E o que ela pode fazer através dali. Porque existe muitas vezes um receio também de ir na delegacia, e tu mais do que eu deve ver isso, né, Ana? Nem sempre todos os profissionais estão preparados para fazer um acolhimento, sem um julgamento, né? Sem aquele olhar, daqui a pouco, onde a mulher se sente culpada por ter sido agredida, por ter sido violada de alguma forma, né? Então, existem muitos fatores envolvidos, é importante tu trazer isso. Doutora Uda, consegue nos ver?
nos ouvir bem? Sim, sim. Eu tive que sair, né? Entrei no celular, mas tá tudo ok. Tá tudo certo, então Agora nós já iniciamos. Agora estamos escutando bem. Nós já iniciamos aqui um pouquinho com a Ana Lu, trazendo um pouquinho aqui da prática dela. Sim. E, doutor, então, gostaria pudesse falar um pouquinho, assim, né, dentro da tua prática de situações de violência doméstica, dentro, né, do fórum, como é que tem sido isso nesse momento de isolamento social? Se tu chegaste a ver, assim, uma mudança em relação ao número de denúncias, né, se tu chegaste a perceber alguma mudança nesse sentido? Pois é, eu trabalho com números muito pequenos aqui, porque a comarca, o município sede da comarca, que é a Barra do Ribeiro, tem 13 mil habitantes, então, sim, inclusive, assim, senti mais o que a gente chama de plantão, porque o plantão é regional, né, finais de semana e feriados, então, no final de semana, em que eu atuei, por exemplo, que me chocou, assim, bastante, em que eu atuei por Guaíba, Eldorado e Barra do Ribeiro, que é o nosso plantão, né, costumava vir, por exemplo, um pedido de medida protetiva pelos 3 municípios. Muitas vezes não vinha nenhum. No máximo 2, vieram 7, né? Abrangendo os 3 municípios, não vou, assim, saber dar, assim, 2, Barra do Ribeiro, 4, Guaíba, né? E Eldorado, provavelmente. Mas, assim, uma discrepância muito, muito grande, né? Mas isso, assim, todos os juristas já vinham discutindo desde o início ali da pandemia que um efeito óbvio, né, seria o aumento dos casos de violência doméstica em razão do confinamento. Assim, é muito normal que casais discutam mais, né, quando permanecem muito tempo na mesma rotina e dentro de casa. Mas a questão da pandemia, a gente conseguir, né, discutir assim hoje com maior profundidade, é que não é assim exatamente um agravamento da violência em razão só do confinamento. Não é só isso. Eu assisti esses dias, até eu trouxe algumas falas que a gente vai aos poucos conversando, da Débora Diniz, que é uma antropóloga aqui, né, super conhecido, o currículo dispensa apresentação, em que ela traçou assim muito, de uma maneira muito interessante, como a pandemia aumenta a vulnerabilidade das mulheres, porque anteriormente elas já, né, as mulheres já tinham essa questão da desigualdade histórica, da dificuldade de colocação no mercado de trabalho, piores remuneradas que os homens, dependentes muitas vezes emocionalmente, financeiramente do relacionamento. Mas a partir daí, essa situação se agrava não só exatamente pelo comportamento do companheiro. É esse o ponto da pandemia, né? Claro que o relacionamento entra numa tensão muito maior, mas não é só isso. A mulher, ela tem uma precarização maior no mercado de trabalho, ela corre, isso também pretendo trazer dados aqui para mostrar para vocês, um maior risco de demissão. Ela é, não só historicamente, mas até hoje, né, responsável pelos cuidados, não só de crianças, como de idosos. Então, essa sobrecarga de trabalho, essa pressão psicológica, vulnerabilizam, trazem um maior sofrimento à mulher, né? Então, o que tem que se pensar esse quadro de violência numa extrema vulnerabilização da mulher? Um momento em que ela é hoje, o que se diz, ela é à frente do combate da pandemia por meio das suas enfermeiras, principalmente, né? Não vamos excluir, é claro, os demais profissionais, mas a gente sabe que em número a representação maior é das mulheres, por meio das cuidadoras de crianças, das cuidadoras de idosos, das médicas, né? Elas estão na frente do combate da pandemia, e não só do combate da pandemia, mas do cuidado de toda a população, né? Seja mantendo a rotina das casas, como também cuidado das pessoas que estão fora do grupo de risco, né? Nesse sentido, assim, pegando a fala da Ana Lu, eu queria, assim, deixar bem claro que todo esse debate de violência doméstica tem que se situar num âmbito de opiniões, tá? Assim, eu acho que violência é tal coisa, né? Ou eu acho que não existe violência doméstica.
Porque então a gente não vai chegar a debate nenhum, não se chega a resultado nenhum. A gente tem que fixar premissas, e essas premissas têm que ser baseadas em critérios objetivos. Quais são os critérios? O que é violência? A lei define. A lei define o que é violência. Se tu acha que violência é só física, né, é um problema teu, vai tu viver num, assim, ermitão fora da sociedade. A sociedade brasileira definiu de maneira bem clara o que é violência contra a mulher. Não é só violência física, não. É violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. São todos os tipos de violência definidos na Lei Maria da Penha, tá? Não concorda com isso? Então, vamos discutir em âmbito legislativo com os deputados. A gente trabalha com o conceito dado na lei, né? Essa é uma premissa. E chama muita atenção, como no senso comum, a ideia da violência física apenas, né? Sendo que a gente sabe quem tem maiores contatos assim, com a prática da violência doméstica, que quando chega na violência física, essa violência vem de anos. Essa mulher é uma pessoa oprimida há anos e que naquele momento, né, no momento em que veio o boletim de ocorrência com o laudo, porque vem laudos, né, é exigido, a gente tem que ter, não precisa ser o exame de corpo de delito, mas um laudo médico, demonstrando, muitas vezes em fotos de agressões extremas, aquilo lá foi o ápice. Como é que a gente dá conta do iceberg, né? Então, para citar uma experiência na minha comarca anterior, Bom Jesus, nós conseguimos implantar os grupos de gênero, que são grupos voltados à reflexão, à reeducação. Tem previsão na Lei Maria da Penha, né, encaminhamento tanto de vítima quanto de agressores a grupos de reeducação. Não são grupos que têm efeitos terapêuticos, mas não é terapia, né? Mas assim, são grupos muito interessantes porque eles procuram reeducar. Bom, na primeira edição do grupo, eu pedindo feedback tanto dos participantes, eles me entregavam feedback anônimo, assim, né? Quanto das facilitadoras, elas nos passaram, assim, que era muito interessante o choque das pessoas quando se confrontavam com o conceito de violência, que não é só a violência física. Então, isso é algo cultural muito arraigado na brasileira, assim, que a gente tem que lutar para mudar, né, para conseguir reverter esse quadro todo, né. Só assim, eu gostaria também de trazer alguns dados no sentido de que a gente não mascare, né, a violência doméstica. Houve um momento, assim, faz talvez, sei lá, uns 6, 7 anos que eu me lembro que eu tirei um dia todo para fazer audiência só de Maria da Penha, assim, de manhã e de tarde, aquela correria no fórum, e mulheres chorando, e com crianças, e eu lembro, acho que eu postei algo no Face, e me comentaram, eu não sei, assim, algum comentário um pouco desagradável, e eu falei assim, então, tu não imagina o que é, todo o contexto em que ocorre violência doméstica, vem passar um dia aqui assistindo as audiências de Maria da Penha, eu te convido, venha, né, e não, a pessoa tirou o corpo fora, enfim, e ficou... Mas, assim, uma realidade cotidiana nos fóruns, cotidiana, né, de violência física, de violências, assim, de humilhações morais muito fortes, né, pessoas acabadas psicologicamente, e esse é o nosso cotidiano, só que sim, muitas vezes as pessoas não veem, né, no sentido de terem muita dificuldade de reconhecer não só que é uma violência diferenciada, tá? Porque daí vem aquela comparação, mas é um homicídio, né? Um feminicídio também é um homicídio. Aquela comparação de não perceber as peculiaridades da violência contra a mulher, como também não perceber o número e a gravidade, né? Então, assim, queria trazer alguns números para vocês de dados oficiais, tá? Por exemplo, no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher sofre violência, tá? Isso em período de normalidade. Agora pensem, né? Pandemia. Então, vocês podem aí fazer um aumento de 50%, pelo menos, porque uma das fontes aqui diz que em São Paulo o aumento foi de 44%. É o Instituto de Segurança Pública do Brasil, tá? Fonte oficial. Citando dados oficiais aqui, né? Que mais? No mundo, uma em cada 5 mulheres será vítima de estupro ou de tentativa em toda a sua vida, estimativa da ONU, cálculo da ONU. Pensem, vocês estão num grupo de 10 mulheres, 5 foram ou vão ser vítimas de estupro ou tentativa. E não vamos diminuir a gravidade da tentativa de estupro, né? Então,
Mais de 140 milhões, mais de 140 milhões de meninas no mundo sofreram mutilação genital. 140 milhões de crianças, meninas, sofreram mutilação genital. Aí um argumento que seguido vem assim, mas é a cultura, é a questão cultural deles, a religião muito forte. Sim, mas a religião permite que crianças sintam dor, porque vocês imaginam o quão dolorido é a mutilação genital para uma criança que não tem defesa psicológica nenhuma para enfrentar tal dor, né? O que mais aqui? Bom, temos a questão da subnotificação dentro das questões de Maria da Penha. Subnotificação não é um termo utilizado agora só na pandemia. Quem lida com Maria da Penha já conhece esse termo há muito tempo. Havia uma estatística, eu vou dizer, confesso, um pouco desatualizada, tá? Talvez de 3 ou 4 anos atrás, que dizia que a cada um registro de ocorrência na polícia tem mais 3 Marias da Penha não notificadas. Ou seja, o serviço público não alcança a cada um registro, mais 3, né? Então, por exemplo, nesse final de semana que eu citei para vocês, da pandemia, que eu tive 7 Marias da Penha, né? 7 ocorrências de Maria da Penha, multiplica então por 3, foram 21 casos naquele final de semana na região aqui, né? Então, essa questão da subnotificação é muito forte, a gente tem que levar muito a sério, porque nesse sentido, como a gente colocou, a violência doméstica sendo um ciclo, o que chega a nós, essa ponta do iceberg, e todos os casos que estão dentro dessa espiral de violência não chegam a nós, não, o que chega é a ponta do iceberg. Só um minutinho aqui, um outro dado. A ONU também, no documento Covid na América Latina e no Caribe, tá? Afirmou que a pandemia é, sim, um fator que contribui para a violência doméstica, ou seja, há um reconhecimento em nível organizacional, nível mundial, de que a pandemia aumenta, né? É um fator, sim, né, de aumento da violência doméstica. A Justiça Estadual do Rio de Janeiro divulgou que foram registrados 50% mais casos de violência doméstica a partir do momento em que o confinamento passou a ser adotado. Então, o Rio de Janeiro fala em 50%, São Paulo em 44%. Então, pensem que é a estimativa que a gente está... A gente não está chutando números, né? São dados oficiais. E, sim, a gente pode ter uma base. Eu não tive acesso a pesquisas aqui do Rio Grande do Sul, mas podemos adotar com parâmetros, né? Nossa cultura não é tão diferente. Um outro dado para a gente refletir, tá? O orçamento reservado ao Programa de Proteção à Mulher em 2019 foi o menor desde a criação do programa em 2012. É coincidência isso? Porque se tivéssemos hoje um programa fortalecido, né, com um orçamento que fizesse jus à importância do tema, será que teríamos atingido 40%, 50%, talvez 10%? Se a pandemia é um fator de aumento, haveria um aumento, vocês entendem? Mas o percentual ali não seria provavelmente tão grande. E se estamos discutindo vidas e vidas de famílias, qualquer diferença percentual é extremamente relevante, né? Outra premissa que eu acho que, além desses dados e todas as questões que a gente tem que ter muito forte, tá? Que a violência doméstica, ela ocorre de forma invisível, tá? Ou seja, a sociedade não vê, porque ela ocorre dentro dos lares de forma clandestina, né? Por se dar na esfera privada e doméstica. Então, assim, digamos, vizinhos ou conhecidos, mas eu não imaginava que isso acontecia. Sim, tu não imaginava. Isso não descaracteriza a violência doméstica, não descaracteriza, né? Ao contrário, está confirmando as características já conhecidas da violência doméstica, né? Especificamente sobre a pandemia também, para a gente falar sobre, assim, essa extrema vulnerabilidade da mulher na pandemia. No Brasil, mulheres são mais sujeitas à informalidade do que homens. Então, pensem, né, a questão de ter seus direitos segurados, a mulher já não os tem, né? Imagina em tempos de pandemia. Mais de 90% dos trabalhadores domésticos são mulheres, e mais de 70% são negros, indicando a maior precariedade do emprego da mulher negra.
né? Em outras crises econômicas, como a de 2010, as mulheres foram mais demitidas que os homens, né? Então, a gente tem que ter bem claro, né? Acho que, assim, falar em violência doméstica em tempos de pandemia não é responsabilizar apenas o confinamento e a lógica da organização de cada família, e o modo como cada casal se relaciona não é exatamente isso, né? Embora a gente saiba, assim, que existem casos extremamente problemáticos, mas é que do lugar da mulher, a vulnerabilização dela se torna ainda maior em tempos de pandemia, né? Isso se torna um estopim e alimenta aquele ciclo da violência doméstica, que até depois a gente pode comentar. Eu tinha postado ali no Face para chamar, né, o interesse do pessoal para a live de hoje, assim, mostrando como é esse ciclo mesmo, como se dá e como ele se retroalimenta, né? Porque aí criam-se novos conflitos, em razão não só do confinamento, como dessas outras questões, e aí se aquela espiral já era praticamente, né, difícil de escapar, se torna mais difícil ainda, e algo para se pensar o pós-violência, esse outro momento, como que a mulher escapa de um ciclo de violência já consumada, né? Se os serviços públicos praticamente hoje não, né, estão em escala reduzida, a circulação de pessoas não é viável, como que uma mulher sai de uma casa com uma criança, como que ela pede socorro? É muito mais difícil a fuga e o apoio dentro desse esquema da pandemia. Então, a pergunta que eu acho que seria assim, né, a pergunta-chave de hoje para todo mundo se refletindo aqui, porque ninguém tem, quem dera tivéssemos soluções mágicas, né, ninguém tem, mas a gente tem que pensar coletivamente como auxiliarmos essas mulheres para saírem desse ciclo agora na pandemia, porque a situação que a gente tem é a pandemia, não adianta começar, né? Porque quando a pandemia terminar, a gente tem uma situação anormal, excepcional aí, e temos que dar conta que é a pandemia, né? Então, assim, serviços públicos suspensos, mulheres já vulnerabilizadas, com pouca convivência com a família, porque a família acaba sempre sendo, né, digamos, pai, mãe e tal, pessoas a quem recorrer, né, porque pouquíssimos municípios do Rio Grande do Sul têm abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, né, então essa mulher vai para onde, né, então, vejam, é extremamente complexo, né. Super relevante, assim, doutora Uda, todos esses dados que tu trouxeste, acho que tu já iniciou ali uma resposta, que a Denise exatamente colocou isso, né, o que fazer nesse momento, porque se antes já ficava tudo velado e camuflado dentro das casas, agora, então, isso fica ainda mais. Então, eu não sei, Ana Lu, como é que está sendo em Gravataí em termos, assim, de estratégias, se o CRM tem buscado, assim, alternativas, porque enfim, as mulheres acabam muitas vezes já tendo essa dificuldade de buscar os serviços em momentos, digamos, normais, né? Sem uma pandemia acontecendo. Nesse momento, assim, como é que o CRM tem conseguido administrar no município? Você tem buscado alguma estratégia diferenciada para tentar atender essas mulheres, para tentar chamar a atenção delas, para que sim, o serviço está ali, está disponível, né? Que não está tudo parado. Como é que tem funcionado, assim? Em Gravataí, a gente tem a Rede Vilás, né, que nós trabalhamos junto, então, com o Judiciário, com a Delegacia, com a Brigada Militar, com a nossa Guarda Municipal, com a Saúde também, né, e com a nossa Secretaria. A gente, através do Conselho da Mulher, né, que a gente tem no município também, a gente, logo nas primeiras semanas ali, a gente fez um card informativo, né, de todos os serviços que estavam funcionando remotamente, com e-mail, com telefone, e também a gente divulga, né, as questões tanto do Estado, da Polícia Civil, da Brigada, assim, de canais de comunicação, né, de como estariam funcionando, e explicando, né? A gente sabe que hoje, né, desde a pandemia, se abriu o canal de fazer boletim de ocorrência online,
né, pela questão de violência doméstica, que não acontecia antes da pandemia, né, só que a gente também sempre reforçou a questão de que quem tivesse um caso grave, com questão de agressão física e precisasse da medida protetiva, precisaria ir até a delegacia mesmo assim, porque a questão da medida protetiva ainda não era possível no site. Acho que 2 semanas atrás, teve uma live da delegada de Porto Alegre, né, onde ela, então, explicou que estava vendo, então, uma atualização no site, né, da Polícia Civil, para que também a medida protetiva, ela pudesse ser também feita, né, o pedido pelo site, que são todos dados e coisas novas que a gente não estava acostumado a fazer. Então, a Casa Lilás, junto com o Conselho, né, e da Prefeitura de Gravataí, ela procurou, então, divulgar, né, tanto na nossa página, quanto no Facebook, quanto através das conselheiras do município, quais eram os telefones, o que estava acontecendo, o que poderia ser feito, né, tanto online quanto por telefones, para que essas mulheres tivessem acesso. Também teve cards da questão né, do vizinho se atentar à situação de violência, dos gritos, né, do realmente o que estava acontecendo, para que o vizinho pudesse denunciar também. Então, assim, a gente procurou o tempo todo, né, tá atualizando cards com informações novas, tá tentando também as pessoas que são, né, vizinhos de perto, para que elas se atentem também às questões de que a mulher está confinada, que isso aumentou. Mas, ao mesmo tempo, né, com a contradição da gente entender que aumentou, para a mulher ir até o serviço, isso diminuiu muito, né? Ela não tem nos procurado espontaneamente, né? Ela tem, para trazer um dado, assim, do acolhimento, que é esta maneira que a gente fala muitas vezes, até eu e a Tássia, a gente fala acolhimento, mas nem todo mundo sabe o que é o acolhimento. Né? Tem o acolhimento das casas, abrigo, o acolhimento da criança, diferente do acolhimento que a gente faz, né? Porque a Casa Lilás não é casa-abrigo, que é a maneira de atender, né? A maneira que eu vou, então, atender essa pessoa que precisa de um apoio, que precisa de orientação. Então, é esse acolhimento que a gente faz na Casa Lilás. Então, assim, para vocês, num mês normal, que mesmo assim a gente teve o carnaval, que foi em fevereiro, eu tive 23 novos acolhimentos, né, que é esse primeiro atendimento. Em março, eu ainda tive 12, mesmo com 10 dias parados, né, mas em abril ele baixou para 2. Eu tive 2 novos acolhimentos em abril. Então, realmente, né, pela questão da pandemia, a gente, apesar de a gente saber o que está acontecendo, das subnotificações, né, a procura pelo CRM foi menor. Né, eu tive apenas 2 acolhimentos, né, pela questão também de não poderem sair, ou, né, tiverem alguma questão de risco, elas não nos procuraram. Uma outra informação que a gente tem do aumento, né, da situação de violência, e não só procurar a delegacia ou procurar um centro de referência, é a notificação para o 180, né, que essa sim aumentou, e esse dado que a gente tem que aumentou, né, bastante essa notificação, mas nem todas essas mulheres foram procurar uma delegacia ou foram procurar, né, um serviço de atendimento de apoio psicológico e social. Sim, a Lúcia trouxe aqui uma afirmação, e eu que trabalho em acolhimento institucional acabo vendo muito isso, que ela trabalhou num abrigo onde tinha uma adolescente que ela acabava se submetendo a relacionamentos abusivos, e depois ela trouxe que a mãe vivia um relacionamento, então, abusivo com esse pai, e inclusive o acolhimento dela teria se dado por conta disso, e isso é muito comum, né? Os acolhimentos de crianças e adolescentes muitas vezes se dão, ou a gente acaba depois descobrindo que tinham situações de violência doméstica, e o quanto isso impacta na vida de uma criança, de um adolescente, né? Eu não sei, assim, se a doutora Uda já teve experiências, né, de acolhimentos institucionais que se deram a partir de uma situação de violência doméstica, onde realmente não foi possível a criança permanecer, porque o que acontece às vezes? As pessoas julgam muito, e não cabe a nós julgar, mas tem um entendimento, obviamente, do fenômeno, né? Muitas mulheres, às vezes, sofrem a violência doméstica, o agressor não sai de casa, essa mulher continua com esse agressor e a criança sai de casa. Então, isso é muito mais comum do que a gente imagina. E a violência doméstica segue acontecendo, essa mulher, muitas vezes, ela acaba omitindo,
essas situações, e a criança acaba sendo, então, acolhida para sair desse ambiente, assim, né? Eu não sei, doutora Uda, se possivelmente sim, né? Mas dentro da tua experiência, assim, se tu já atendeste situações assim, né? O quanto isso acaba sendo mais comum do que a gente imagina. A gente teve até, enfim, serem sigilosos, não vou entrar em detalhes, mas um caso bastante recente aqui, que imagino que decorrente da pandemia também, todo esse contexto que a gente está conversando aqui, né, de agravamento das relações, famílias em condições precárias, né, eu vou tentar explicar assim como costuma ser a nossa atuação, né, claro que falando mais, assim, da minha experiência como profissional, né, sem querer trazer de demais colegas, mas a Constituição Federal diz que as crianças e adolescentes são a prioridade absoluta. Então, numa situação dessas, juridicamente, podem ser desencadeados vários processos, né? Tem um processo, digamos, criminal contra em razão da violência contra a mãe, daí tem o processo de acolhimento das crianças, né? Que mais? Pode gerar um processo civil, pode gerar questões de pensão entre os dois, N processos. Mas existe um que a gente tem que decidir da maneira mais rápida possível, que é das crianças. E claro que ao mesmo tempo a da mulher em situação de violência também, mas vocês vejam que por essa questão toda da urgência e da complexidade, a prioridade acaba sendo, né, a criança. Decidir sobre o encaminhamento da criança naquele momento de violência, né? O que tu tem que retirar a criança do ambiente de risco, que a gente chama, né? Do ambiente de risco. Então, é muito comum nesses casos ou haver abrigamento, ou colocação em família substituta, que a gente chama, né? Ou em família extensa. A colocação em família extensa, sim, eu particularmente sempre considerei muito problemática, porque a família extensa, ela continua, né? Avós, tios, tendo vínculos com as pessoas que apresentam esse problema, né? Seja assim, a mulher em situação de violência tem toda essa vulnerabilidade presente na família, como o agressor, né? Tem essa repetição de comportamentos agressivos. Então, na verdade, me parece assim, embora o ECA determine que a gente sempre, né, se socorra da família extensa, isso é algo que sempre se faz, mas assim, me parece que é tapar o sol com a peneira, né? Porque não. E vai ter uma repetição de comportamento, né? Tu não elimina a situação de risco, a situação de risco continua ali, porque, digamos, a avó vai contar com a presença da mãe vulnerabilizada sempre ali na frente das crianças. O agressor com a avó paterna, digamos, né? Tios e tios têm. E sem contar que, assim, psicólogos sabem muito melhor que nós, assim, normalmente é o funcionamento da família como um todo, né? Se aquele núcleo menor revelou esse tipo de comportamento violento e vulnerável, é muito provável que o resto do núcleo também. E a partir daí se decidem com relação aos outros processos. As peculiaridades com relação às mulheres é que a gente tem, que é um super dilema, assim, né? A gente fica entre o respeito à autonomia da mulher e a proteção à mulher. Tanto que, por exemplo, as medidas protetivas, quem requer é a mulher, não. O juiz não vai sair deferindo medidas protetivas, afastamento do lar, salvo prisão, né? A prisão não é necessariamente caso de Maria da Penha, né? O juiz, preenchido os requisitos legais, pode determinar as respectivas prisões. Mas a medida protetiva, então, assim, é algo de a gente também respeitar a autonomia da mulher. Então, vejam, ela pode estar numa situação extrema de violência, mas se ela não tem conhecimento, autoconsciência e não está fortalecida, ela não vai requerer essas medidas, né, para afastar o agressor. Porque é um relacionamento vicioso, viciante, né? Deixa eu também repartir com vocês aqui que é algo que eu, né, particularmente penso muito e me indago. É óbvio, assim, todo jurista, juiz, advogado vai sempre responder para vocês, depende do caso concreto, né? Mas é uma discussão, assim, muito profícua, né? Nesses casos em que há extrema vulnerabilidade, extrema violência, que o casal não consegue se resolver de uma maneira saudável, estabelecer um relacionamento saudável entre eles,
saudável, inclusive psicologicamente. Em que medida até quando a gente tem que insistir na manutenção dessas crianças no seio desta família, né? Porque assim a gente sabe que retirar uma mulher desse ciclo de violência é algo que leva muito tempo. Algo que depende da consciência e da autonomia da mulher, depende de amparo do serviço público no sentido, assim, inclusive de dar condições materiais, de assistência material, não só assistência moral, atendimento de serviço de saúde, não é só isso, né? Mas, inclusive, assim, famílias vulneráveis ser sempre uma cesta básica ali para o sustento da família, porque o homem não pode ser o provedor, porque ele é o agressor, ele tem que se retirar. Então, assim, enquanto isso, a vida dessas crianças vai passando, né? É uma indagação, assim, que às vezes tu vê, né, a gente com aquele olhar assim, isso não, parece que é um ciclo que não tem fim, as crianças vão viver até a sua vida adulta, presenciando violência, e no início, é claro, a criança que presencia violência, é claro que ela se assusta, mas assim, isso se tornando cotidiano, se torna corriqueiro e naturalizado para ela. Então ela vira um adulto que acha violência natural. E aí a gente entra naquilo de repetir o comportamento dos pais. Porque se é o que a criança passou a vida vendo, ela acha que amor é só dessa forma, né? Dessa forma violenta, agressiva, que humilha. Então, nossa, é um dilema, assim, como juiz, eu vou confessar para vocês que é muito complicado. Num outro extremo, assim, gostaria para a gente traçar um paralelo, tá? Não é exatamente violência doméstica, mas para vocês imaginarem a mãe viciada em crack, também é algo assim, ainda bem, acho que eu enfrentei poucos casos, talvez 2, assim, na carreira, mas a mulher que engravida, né, e opta por ter o filho, porque sempre tem aquela questão que ela pode entregar, né, entrega de criança não é crime, mas enfim, opta, é usuária durante a gravidez, precárias condições, mas ela quer ter a criança e tal, mas o crack é o vício mais difícil de ser, né, largado, e nesse sentido, assim, também não vou lembrar assim de cabeça estatística para vocês talvez saibam dizer melhor que eu, mas de ser mínima a possibilidade de se desvencilhar, né, desse vício do crack. Então, em que medida, assim, a gente deve conservar essas crianças no seio dessas famílias? E aí é claro que o que se diz, e concordo, eu não estou discordando, tá? Essa mulher precisa de assistência, eu concordo, ela precisa de assistência, ela precisa de saúde pública, ela precisa de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ela precisa de assistência material para conseguir vencer isso. Mas, assim, o tempo que se perde, primeira infância... Gente, isso é extremamente complexo, sabe? Muito. E pensem, às vezes aquela criança é a única esperança de uma melhora da mãe, né? Pensem assim, a única coisa... Teve um caso, que foi de uma outra comarca, eu vou mencionar para vocês aqui, que era uma mulher alcoólatra, assim, né? Não foi crack, mas reconhecidamente por toda a comunidade como alcoólatra, teve 4 filhos, e relatos da assistência social que ela realmente abandonou o vício porque entendeu que ia perder os filhos, né? Que ela disse, não, pelos meus filhos, então os filhos foram a força dela para superar isso. Mas aí há uma contrapartida, assim, olha o tempo que essas crianças perderam, e assim, a formação dessas crianças, que hoje são adolescentes e adultos, bem complicada. É um dilema, assim, então, né, que a gente como sociedade tem que discutir, né? Se a gente acha que vale sacrificar alguns anos, porque é algo também que se diz do outro lado da criança que tem um vínculo com a sua família, que ela sempre quer ficar com a sua família, que ela tem aquele, né, quando tem um vínculo, pode ser extremamente traumatizante para romper o vínculo com a criança, né, é algo e assim, só para trazer o paralelo, eu quis falar da questão do crack, porque a violência doméstica em um determinado grau né, é claro, mutatis mutandis, a gente costuma dizer, né, guardadas as devidas distinções, também é extremamente difícil de sair, né, do ciclo de violência doméstica, enquanto isso a criança presenciando, né, exatamente. Bem complicado. Eu acho que trazendo, assim, um link disso, né, doutora Uda, tem a questão da violência, ela tem uma questão transgeracional, né, então, assim, a Ana Lu deve ver muito isso também nos atendimentos, que muitas dessas mulheres
também vivenciaram suas mães sofrendo violência doméstica. Aí, bem aquilo que tu trouxe da questão da naturalização da violência, né? Então, assim, é normal, né? Faz parte de uma relação que tem a violência psicológica, que tem a violência física, aí tem toda a questão do ciclo, né? Mas ok, mas aí nos momentos que a gente tá bem, tá tudo super bem, ou se tem uma questão de dependência química, não, mas quando ele não bebe, ou quando ele não faz uso de nenhuma substância, ele é uma pessoa super carinhosa, né? Então, assim, eu não sei, Ana, se tu quer falar um pouquinho dentro da tua prática, dos atendimentos, né, que tu realiza com essas mulheres, o quanto é comum esse histórico da violência, essa questão transgeracional, e aí vem em conjunto, assim, de tu ter que romper com isso quando tem uma criança que daqui a pouco foi retirada da família e a gente precisa trabalhar para conseguir romper esse ciclo. Como é que tu vivencia isso na tua prática, Ana? Duas coisas assim que eu queria, né, que a doutora Oda estava falando e que eu queria contribuir, assim, uma que eu fico feliz né, por a doutora Oda falar da questão, assim, dessa repetição e dessa questão de que isso não é um amor, né, porque eu já escutei, né, em outros momentos, delegadas juízas dizendo, assim, que quando tem a violência não existe amor, mas a gente sabe que não é bem assim, porque se a pessoa aprendeu que uma demonstração de amor era feita com briga, né, com agressão, ele teve um entendimento que o amor também estava ali, junto com agressões, junto com conflitos. Então, ele aprendeu o amor dessa maneira. E eu não posso simplesmente dizer que não existe amor nesse ambiente. Existe de uma maneira com conflitos, de uma maneira que para nós, né, a gente vê e entende isso como uma coisa que não é adequada, que não é saudável, mas existe um amor ali que tem todos esses conflitos junto, que tem a violência, que tem a agressão. E isso realmente é uma repetição, porque os meus pais viveram dessa maneira. Eu aprendi que num relacionamento tem ciúmes, tem briga, daqui a pouco eles estão discutindo e tocam um objeto um no outro, né? E daqui a pouco se quebrou alguma coisa dentro de casa, e isso é normal, que nem a gente fala, fica normalizado. Então, para mim, assim, eu cresci num ambiente assim, né? E quando eu vou buscar um relacionamento, se não for um relacionamento dessa maneira, eu não entendo como, né, o amor, eu não entendo como um relacionamento, porque eu não sei como é que é uma outra maneira. E muitas vezes, quando a gente, né, começa a atender e começa a reforçar os aspectos saudáveis né, e tentar dizer como seria uma relação saudável, elas não entendem, né? Elas não reconhecem aquilo. Então, é muito difícil tu começar a trabalhar, porque tu vai mexer numa crença, né? Numa crença de que ela acredita e do que ela cresceu naquela crença. Então, um relacionamento saudável para os olhos técnicos, né, é um relacionamento que não tenha briga, não tenha humilhação, não tenha ofensas, mas elas não entendem um relacionamento de uma outra maneira, né? Então, é muito difícil trabalhar em pouco tempo uma crença que ela acredita, né? Então, assim, é um trabalho difícil. Muitas vezes elas tomaram a decisão de sair do ciclo de violência, de pedir ajuda, mas aí vem toda aquela parte, a questão financeira, a questão de não ter apoio familiar, de eu não ter uma outra opção. Então, assim, eu até tomo a minha decisão, eu até tento sair do ciclo, mas quando eu me dou conta, eu não tenho para onde ir, né? Eu não tenho condições financeiras. Eu tenho uma dependência afetiva e uma dependência financeira daquela relação. Então, muitas vezes eu acabo retornando àquele relacionamento porque eu não me vejo com outras opções. E realmente, né, a gente teria que dar mais oportunidade de trabalho, né, de cursos, né, realmente que os municípios pudessem ter todos casa-abrigo específico para as mulheres, que não, né, a pesquisa mostra que em todo o Brasil a gente tem 67 casa-abrigos, né, no Brasil todo. Então, assim, é um número muito pouco, né. Se a gente for pegar aqui região metropolitana, Porto Alegre tem, Canoas tem, Novo Hamburgo tem, mas daí, assim, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, né, Viamão tem algumas vagas, Cachoeirinha agora ano passado também, né, comprou algumas vagas. Então, assim, é muito ruim, porque às vezes a resposta que tu dá é eu não tenho para onde, né, encaminhar essa pessoa. E ela tem filhos, ela quer sair da situação, ela dormiu na rua alguma noite. Então, assim, no dia a dia, a realidade muitas vezes, assim, é muito triste,
né? Porque muitas vezes assim tu fica sem opções se o abrigo do teu município não tiver vaga, né, para essa mãe e para esses filhos, assim. E muitas vezes ela vai ficar naquele abrigo ali durante 30, 60 dias e ela acaba retornando pelo agressor porque ela não viu nenhuma outra opção, né? A família estendida, os amigos, os parentes, ninguém quer acolher aquela mulher, né, com os 2 filhos, com os 3 filhos. Então é uma situação realmente muito complicada. E aí tem todo um julgamento, e quem trabalha com violência doméstica em algum aspecto sabe disso, né? As pessoas, elas julgam muito. Aí vem aquelas frases horrorosas. Ah, mas ela gosta de apanhar. Mas ela tá com ele porque ela quer, né? Então, assim, tudo isso e toda essa cultura da violência doméstica, de uma forma, assim, bastante banalizada, dificulta muito também dessas mulheres pedirem ajuda, né, dessas mulheres buscarem os serviços. Então, assim, eu já ouvi de mulheres que buscaram alguns serviços, que disseram, me senti humilhada, né, parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada, a minha família me julga. Então, assim, são muitos os desafios ainda que existem para a gente conseguir trabalhar com a questão da violência doméstica. Eu vou só fazer uma pergunta do Peterson aqui. Quando há denúncia, né, e na audiência a mulher diz que está tudo bem, muitas vezes por coação, dependência, até que ponto a decisão da mulher encerrar o processo, até que ponto é decisão da mulher encerrar o processo e retirar a queixa? Como é que funciona isso? Isso é uma outra coisa bem pertinente, né? Quando a mulher retira a queixa, quando ela quer voltar atrás, até que ponto ela consegue fazer isso? Até para vocês verem, só vou dar um exemplo, o tipo de situações que a gente passa em audiência. Tinha um caso que era uma tentativa de feminicídio, uma pessoa foi agredida com um machado, uma mulher na cabeça, né? Algo muito grave, assim, e também não vou trazer detalhes do caso, né? Mas aí chegou na audiência e disse que queria retirar. Tentativa de feminicídio, se não existe isso, retirar, né? Mas como existe na nossa cultura disseminado esse pensamento de que por ser violência doméstica a mulher pode chegar e retirar, né? Pensa se é um homem que, enfim, esfaqueia outro na rua ou dá uma machadada em outro, todo mundo sabe, todas as pessoas sabem que não existe isso de chegar na frente do juiz e retirar, né? Então, como se a violência doméstica fosse negociável. Assim, para resumir, tentar simplificar, tá? Tem algumas classificações jurídicas, mas eu poderia resumir assim, ó. Se tem lesão física, tá? Se é física a violência, não tem como retirar, tá? Se não for, se for verbal, pode, tá? É mais ou menos assim que funciona. Teria algumas situações um pouco limítrofes aí, como aquele que é conhecido como stalking, né? Que é a perseguição do homem para a mulher, porque assim, acho que teve uma época que estava se falando mais sobre stalking, até teve uma reportagem, aquele o Fantástico, né? E se falou que tinha lei sobre isso. Na verdade, existe uma previsão legal, que é a perturbação da tranquilidade, que é uma contravenção penal, tá? Contravenção penal seria, assim, digamos, menos que crime, mas a lei de contravenção penal também não é, digamos, negociável, porque ela é uma lei muito antiga, tá? Então a lógica era outra. Só que, assim, como quando é contravenção a gente entende, costuma entender que é um crime menor, a gente arquiva, sabe? Talvez uma outra cidade não se faça isso. Então, assim, quer dizer que o stalking é uma situação que poderia dar um pouquinho, assim, de discussão jurídica. Mas, por exemplo, ameaça, né? Ameaçou de morte, ou ameaçou de bater, ameaçou, chega lá na frente do juiz. Pode, sim, se existe, tá? Outros, esses calúnia, injúria, difamação, que é xingamento, que mais, que teria esses, o que for verbal, né? Poderia, que os mais comuns são esse. Vias de fato é uma outra situação que é também limítrofe. O que é vias de fato? A vias de fato, por exemplo, é um tapa. É quando não deixa lesões, não deixa machucados no corpo, então não é considerado crime, mas contravenção, tá? Então, assim, um caso, assim, que é também limítrofe. Eu costumo não arquivar vias de fato, porque eu já acho que é violência física, né? Só se, daí é aquilo, né? Ai, por exemplo, puxou o cabelo, que é horrível, né? Mas pensa que no nosso cotidiano puxar o cabelo não é o pior. Aliás, para puxar o cabelo é muito...
Então, né, mas assim, ó, lesões não se arquiva, muito menos tentativa de feminicídio, né, ou feminicídio. O que for de verbal se arquiva, daí teria essas situações mais limites ali, né? Mas assim, mas é uma discussão bem jurídica. Mas para vocês saberem, é muito comum, né? Ah, uma outra questão, porque daqui a pouco tem alguém ouvindo aí a live, daí disse, não, mas eu cheguei lá na frente, era ameaça, cheguei lá na frente e o juiz não arquivou. Tem um momento, tem outra questão. O momento de, entre aspas, se desistir, né, seria no primeiro momento, que logo está chamado no fórum, que é a audiência do artigo 16, tá? Essa audiência, ela tem o objetivo justamente do juiz conversar com a mulher, tá? Que é para, enfim, ver se a situação é tão grave que merece outra intervenção, se merece medida protetiva, se merece encaminhamento para a rede de serviço público. É esse o objetivo da audiência. Então, se a mulher não desistiu ali, vai ter processo, tá? Aí, assim, ó, vai ter processo judicial, pensa daqui um ano e meio, ela é chamada para depor, aí é o processo, né? E aí ela diz assim, ah, não, doutora, mas já faz tanto tempo, quero desistir e tal. Tá, mas aí já tem processo, já tem recebimento de denúncia, aí é uma outra coisa, pode haver absolvição, é uma outra coisa, mas não quer dizer que ela retirou, tá? Então, duas coisas sempre para ter em mente, o tipo do crime e outro momento, né? Porque as pessoas também, conforme o tempo vão passando, tendem a perder o interesse no processo, né? Sim. Então, elas chegam no momento quando tem um processo que não querem mais, né? Mas aí o processo já existe, aí ele prossegue, tem um trâmite normal, né? Porque é muito comum as mulheres voltarem atrás, né, doutora? Assim, por todas as razões que a gente já conversou aqui. Por uma dependência financeira, por uma dependência afetiva, por às vezes não ter o apoio da família extensa, então eu não tenho para onde ir, vou ter que voltar, não tem opção, o município daqui a pouco não me oferece nenhuma política pública que consiga me acolher, que consiga acolher os meus filhos. Então, por N razões, muitas vezes essa mulher acaba vendo como única alternativa retornar para o agressor. E deixa eu dar um depoimento assim pessoal quanto a uma impressão que eu não tinha antes de ser mãe e que eu acho que a gente sempre, quando for lidar com mulheres vítimas de violência doméstica, estão inseridas num núcleo familiar em que elas desempenham a condição materna, isso tem que ser levado muito em consideração. A maternidade, além de ser cansativa, ela é linda, maravilhosa, enfim, né? Mas hoje a gente já assume o lado, assim, abertamente, né? Porque a gente, né, acho que principalmente todas as mulheres estão se apoiando, têm confessado aquilo que não tinham coragem de dizer antes. Então, a maternidade é cansativa. E uma outra coisa, a maternidade é solitária. Tá? Então pensem o seguinte, se a maternidade por si, muitas vezes, culturalmente, ela já é solitária, vocês imaginem a mulher que vive num ciclo de violência e que ela não pode contar com o marido para nada. Eu não estou falando em cuidar, em contar com os cuidados do filho, no sentido de tomar banho. Né, doutora Uda? Assim, é muito além disso. No sentido assim, pensem, eu tô triste, eu quero conversar com alguém, né? Vocês entendem? Aquela pessoa, ela não ajuda em nada, né? Então, assim, a mulher se vê extremamente sozinha. A mulher que é mãe, ela se vê extremamente sozinha. Então, ela fica muito vulnerável nesse sentido, assim, aquela pessoa, embora não ajude em nada, e eu não tô falando, assim, né? Não é ajuda financeira, não é ajuda emocional, ela não é, mas tu não tem a chance, tu não vê nada além disso, ela acaba sendo a única pessoa que tu tem, porque a mulher é tão solitária, né? E na verdade, assim, eu tô colocando isso porque foi um sentimento muito novo para mim, e eu sou uma pessoa que eu tenho o apoio do meu marido, assim, para tudo, em todos os sentidos. E sim, eu muitas vezes me senti. A outra questão da amamentação, né? Eu amamentei a Marina até os 2 anos de idade. E assim, a sensação que tu tem é que teu corpo não te pertence, teu corpo é da criança, sabe? Parece assim, ela quer mamar naquela hora, tu tem que parar tudo que tu tá fazendo, de tu ficar, assim, às vezes, extremamente cansada de amamentar. Então, são sensações, são vivências que assim que a gente tem que entender, né? A gente tem que entender e torna a mulher, porque pense assim, eu também penso em audiências, eu vejo assim, ai, chega uma mulher com uma criança de 2 anos no colo,
numa situação de violência doméstica, meu Deus, o que que essa mulher tá passando, sabe? Porque, assim, uma criança de 2 anos tendo que estar bem para aquela criança, porque a criança precisa de ti, do teu corpo, do teu bem-estar, e tu tem que estar bem para ela, né? E assim, aquela mulher é vítima de violência, vocês conseguem imaginar a solidão dessa mulher e como é que a gente cobra que ela se separe, né? Se ela tem um sentimento de solidão extremamente, né? Então, acho que é uma coisa assim que tem que se pensar muito. Não quero descartar as demais vulnerabilidades, né? Mas assim, a mulher que é mãe, principalmente de criança pequena, porque é normal, a criança vai crescendo, vai se tendo sua autonomia, sua independência. Mas assim, na primeira infância, nossa, a criança, ela demanda muita energia, ela demanda, né, tudo de ti, assim, é bem. Com certeza. Então, assim, a temática, ela é ótima, né, da gente discutir por horas e horas, porque acho que dentro da violência doméstica a gente vai linkando muitas outras coisas, assim, porque é um leque muito grande. Então, assim, acho que para a gente já ir se encaminhando para o encerramento, e, de novo, agradecer tanto a Ana Lu quanto a doutora Uda, né, foi muito importante, assim, todas as informações trazidas por vocês. Eu queria, assim, que cada uma de vocês pudesse falar, assim, Ana, começando por ti, a tua orientação, assim, para as mulheres que estão, nesse momento, vivendo uma situação de violência, ou se tu sabe de algum familiar teu, de um vizinho teu, né? Qual é o encaminhamento, qual é a orientação para essas pessoas? Porque é muito fácil dizer, eu não vou me envolver porque não é problema meu. Ou aquele dito popular, né? E vida de marido e mulher não se mete a colher. Isso já caiu por terra há muito tempo. Né? Sim, se mete a colher. Se tu sabe que está tendo uma situação de violência, tem sim que denunciar, tem que sim oferecer ajuda dentro das tuas possibilidades. Então, queria assim, para a gente encerrar, Ana, que tu pudesse falar, né? E também depois a doutora Uda também poder falar um pouquinho dos trâmites também jurídicos disso, para a gente encerrar. Hoje a gente tem muitas ferramentas, né, para a questão de denúncia. É claro que a gente ainda entende que às vezes quando é um vizinho ou um parente que vai denunciar, né, ele precisa representar. E muitas vezes as pessoas ficam com receio, né, de representar, de se identificar, dizer que é o vizinho, que é um parente, e principalmente quando, né, a brigada chega no local, a mulher, né, ela é coagida a não dizer, ou ela tá com medo, tá? Então, realmente, assim, numa situação que ela não consegue, né, falar que realmente está sofrendo violência, né? Então, assim, a gente... a Casa Lilás, né, ela se mantém sempre disponível para informação. Hoje a gente tem o e-mail da Delegacia da Mulher também, que podem ser feitas denúncias, que depois vão passar, então, lá pela delegacia, pelo delegado, e vão ser, então, verificadas. O que a gente entende muitas vezes? Eu sou o vizinho, estou vendo a situação que está acontecendo, mas eu não quero, então, me identificar. Bom, então eu vou mandar um e-mail para a delegacia. Ou vou ligar para o 180, ou vou ligar para o 181 e vou fazer a identificação. É claro que a gente gostaria, que nem a gente, né, falou durante toda a live, que essa mulher conseguisse sair da situação. Mas tem várias coisas por trás, que nem a gente falou, a dependência afetiva, financeira, né, tem os filhos, tem o que ela constituiu em toda essa relação. Não são relações de pouco tempo, então, assim, tem muitas coisas por trás. Só que, né, que nem a gente está falando, é uma questão velada, que a gente não sabia, mas daqui a pouco, nessa quarentena, eu comecei a perceber muitas brigas e tal. Então, assim, existem os canais de denúncia e vão ser verificadas. Só que a gente sabe, muitas vezes, que apesar de serem verificadas, aquela mulher não vai, né, ter a coragem de realmente denunciar ou sair daquela situação. Então, assim, a Casa Lilás é um local que a mulher ela pode ir procurar orientação, o apoio psicológico, sem fazer o boletim de ocorrência, né? Sem fazer um processo. Então, já é um canal de um local de apoio, né? Que ela possa, então, ter esse apoio e decidir o que realmente ela quer fazer, né? Então, assim, existem hoje, né, vários órgãos locais que eu posso fazer essa denúncia sem me identificar. Só que o que a gente ainda, né, tem que trabalhar muito é essa questão que a gente sabe que essa mulher, por mais que o vizinho tenha denunciado, essa mulher, ela não vai conseguir ainda sair daquela situação de violência, porque tem todas essas questões que a gente pontuou atrás disso. Então, muitas vezes, vem essas frases, né, ela gosta de apanhar, ela, né, tá porque quer, que a gente, no dia a dia, sabe que
não é realmente, né, um verdadeiro local. Então, assim, existe o 180, né, está sendo divulgado o tempo todo, que é um canal de orientação, da onde procurar na sua cidade, né, aonde tem ajuda. E a gente, então, tem a Rede Lilás de Gravataí, que nem eu falei, que trabalhamos junto com Patrulha Maria da Penha, né, com a questão da vara de violência doméstica, a questão também que a gente vê no nosso município muito é o envolvimento também da Guarda Municipal, né, também ajudando, porque muitas vezes o efetivo da brigada não consegue alcançar, então a nossa guarda também está muitas vezes presente na questão de violência doméstica, no 153 também. Então, assim, realmente é essa rede, porque sozinho a gente não é ninguém, né? Então a gente precisa de todos os segmentos para a gente tentar combater, né, e dar um mínimo de orientação para essas mulheres, né? A gente tem na Casa Lilás um 0800 também, né, que ela consegue ligar. Eu vou mostrar rapidinho aqui o nosso folderzinho, né, que dentro dele também ele tem toda a questão de, né, cada tipo de violência, tem outros telefones também que, né, são precisos, e tem o nosso 0800, né, que fica aqui junto com o 180, que a gente sempre grifa bastante. E a gente tem a página, né, na Casa Lilás, então, assim, que muita gente, né, conversa por ali, pessoas de outras cidades, até de outros estados, às vezes nos ligam perguntando, né, e muita gente acha que a gente é casa-abrigo, que a gente sempre, né, tem que reforçar que a gente é um centro de atendimento e não uma casa-abrigo, mas eu acho que essa questão da página, né, é importante porque a gente divulga o que a gente faz, as prevenções, os cards assim, com números e contatos, então a gente está sempre tentando divulgar algo de orientação, né, para que essa divulgação dos números principais cheguem, né, ao maior número de mulheres e de pessoas que querem ajudar alguém. Perfeito, muito obrigada, Ana. Doutora Uda, se quiseres também fazer as suas colocações. Só não estamos te ouvindo. Deu. Deu. Puxando o gancho da Ana Lu, assim, queria dizer também, é muito comum ver em audiência o receio das mulheres quando a situação já está assim, ou voltando ao normal, voltando, né? Voltando ao normal deles, mas eu costumo dizer exatamente nesses termos, assim, que colocaste, que não, a decisão de separação é de vocês e não me diz respeito. Eu disse, Claro. né? Se vocês vão ficar juntos ou não diz respeito à minha vida. Eu não decido sobre isso, né? Então, que é um fator para as mulheres terem em mente, assim, para não se sentir intimidadas, porque eu imagino que vivendo um ciclo tão longo de violência, elas devem, mesmo naquele momento em que estão mais vítimas, né, mais vulneráveis, pensar o seguinte, não, mas eu vou lá e eu vou voltar, né, a minha vida é com ele, e aí não procuram ajuda por achar que ou não podem, porque teriam que se separar, o que não assim, não, para nós não tem lógica nenhuma, né, o juiz não tem como, salvo decretar a prisão, né, assim, mas impor uma separação, e que não vai haver julgamentos, né? Eu sou uma servidora pública, tenho, né, impessoal, a gente quer trabalhar e ajudar, não, as pessoas não precisam se sentir intimidadas, ao contrário, tem que ver toda a rede municipal, e sim, Poder Judiciário, MP, Defensoria Pública como redes integrantes que façam esse laço forte para acolher a vítima, né? Só assim, para simplificar rapidinho, para vocês saberem, né, que provavelmente tem muitas falas assim, sentido, não dá nada, Maria da Penha. Nossa, o que eu já decretei de prisão por Maria da Penha, então, descumprimento de medida protetiva, sim, gera prisão, tá? Ou seja, se a mulher pede uma medida protetiva, por exemplo, eu não quero que ele fale comigo, né? Aí o juiz manda uma ordem, não pode falar com ela, não pode entrar em contato. Se ele descumpre, sim, isso tem previsão legal de dar prisão preventiva, de gerar uma prisão preventiva, tá? E sim, acontece. O registro de Maria da Penha, pela lei, deve ser apreciado por juiz em 48 horas, salvo casos de criança e adolescente, é o que tramita mais rápido no fórum. Então, não pensem que vai haver um registro e entendem que não vai ter uma resposta rápida. Os oficiais de justiça cumprem esses mandados, que é, por exemplo, assim, o juiz mandou
que o cara saia da casa, tá? Os oficiais de justiça cumprindo o que a gente chama plantão, se tem que ir de madrugada, ela vai, se tem que ir final de semana, vai, se tem que ir feriado, vai, tá? A outra coisa que é muito comum, só para, né, também esclarecer, casa, por exemplo, que pertence ao marido, né, e a família mora ali, e o cara, digamos, bateu na mulher, é muito comum que as mulheres não saibam o que fazer, porque sendo a propriedade do homem, da família do homem, etc., elas imaginam que elas têm que sair de casa. Pela Lei Maria da Penha, a prioridade da posse é da mulher, não importa de quem é a prioridade, a propriedade, entenderam? Propriedade é uma coisa e posse é outra. Naquele momento de violência, quem tem que sair de casa é o homem, é o agressor, não importa se ele é o dono da casa, porque isso gera muita confusão em audiência, daí chegam depois em audiência, mas a casa é minha, mas você tem que sair, mas eu não sei o que. Não, calma aí, né? A situação está, assim, muito grave, assim, reorganiza a família de vocês, reorganiza a vida de vocês, etc. Por enquanto, ela fica na casa. Depois se decide. Isso não significa que perde o título de propriedade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só, assim, a prioridade da posse da casa num momento de violência é da mulher, tá? Acho que eram essas colocações, né? Colocar assim para vocês que eu acredito muito nesse projeto dos grupos reflexivos, imagino que eu não conhece, né? Porque eu não consigo imaginar um encaminhamento que se dê aos homens, assim, que não seja somente punitivo, vocês entendem? A gente não quer somente punição, a gente quer mudança, né? A gente quer mudança, a gente quer crescimento pessoal. Então, os grupos reflexivos, eles vêm naquela questão, acho que inicialmente eu coloquei no início da live, de reeducação, né? E também, claro, de grupos de apoio e tratamento terapêutico para as vítimas, né, que é isso que elas precisam, né, e também toda assistência material, né. Até então, porque... obrigada por isso, eu acho. Só para encerrar, assim, até porque a gente vê que esse homem, por mais que aquela mulher tenha conseguido sair do ciclo com aquele companheiro, esse companheiro, se ele não for trabalhado, se ele também não for, né, pontuado as situações de sentimento dele, de relação conflituosa, ele vai repetir com uma outra mulher. Então a gente tem também na casa de Lázaro, tem que romper o ciclo. Tipo, mais de uma mulher que tenha tido o mesmo companheiro agressor, né? Então, eu tive um caso de um cara que tinha a Maria da Penha com 5 mulheres. Meu Deus. Diferentes, né? Tem processos diferentes, porque ele no mesmo momento, em cada fase da vida. Isso mostra eu acho que esse tema dá uma outra live, né? Porque é um tema super polêmico, assim. Mas como assim? Ele é um agressor? Mas então, acho que é uma outra live que a gente pode pensar. Então, assim, agradecer de novo, né, a doutora Uda, Ana Lu, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, de poder, assim, trazer todo o conhecimento e a prática de vocês, acho que contribuiu bastante. Essa live, então, ela fica disponível na nossa página do Facebook, também fica disponível no nosso canal do YouTube, da Elo, então, para quem não conseguiu assistir, vocês também, se quiserem compartilhar, acho que é muito importante todas as informações que foram ditas aqui, para que as pessoas possam realmente ter um esclarecimento maior sobre a violência doméstica. E só para lembrar, então, que no dia 15 a gente tem outra live sobre o apadrinhamento afetivo, também fica o convite para vocês assistirem. Então, boa noite a todos e muito obrigada pela presença virtual de vocês. Boa noite, obrigada. Um abraço, beijão. Tchau, tchau.